Fala galera, vamos iniciar aqui um vídeo diferente hoje, né? Um vídeo de fechamento, só que de uma forma diferente. Estou mudando alguns formatos para ver como que vocês preferem, se é na tela, se é somente aqui no gráfico. Então vamos hoje iniciar. Tem alguns avisos aqui embaixo, galera, para vocês se inscreverem no canal. Tem aqui o aviso para vocês que não tem conta na Genial. Tem um QR Code aqui, basta vocês apontarem aí que vocês já vão diretamente com o meu assessor. E também tem nossas redes sociais. Tem um QR Code aqui para você ir direto na minha rede social para você seguir e acompanhar o nosso dia a dia. Então vamos falar um pouquinho, galera, de fechamento de mercado. E tá até cedo para falar de fechamento, né? São 2h40 ainda, o mercado ainda está correndo aqui, vocês estão vendo. Mas eu quero comentar com vocês sobre alguns assuntos, né? Quero falar um pouquinho sobre as operações de mais cedo e comentar sobre um assunto de suporte e resistência hoje. Hoje pela manhã na sala de operações, para quem estava, eu falei bastante sobre essa questão de esperar romper o ponto certo, esperar ele trocar a polaridade, e eu vou comentar isso com vocês aqui hoje. Mas antes disso, eu vou comentar sobre as operações que a gente fez e por que que a gente fez as operações, qual foi o racional que a gente teve ali em meio a todo o pensamento imediato ali nas operações, e agora o mercado está fazendo o que eu imaginava que ia fazer. Voltar para dentro da região, voltar para dentro da lateralização. Por quê, galera? Porque amanhã é quarta-feira, amanhã é dia de decisão de taxa de juros, não só aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos. Então, o mercado hoje não iria ganhar direção. A gente fez algumas vendas muito boas, algumas vendas com bastante amplitude, só que essas vendas, elas não iam correr tanto quanto a gente imaginava por conta disso, por conta do mercado simplesmente não ter direcional no dia de hoje. Então, vai ser totalmente através das notícias que vão sair, através do tanto que vai ser definido a questão da taxa de juros para a gente ter um direcional do mercado. Então vamos começar aqui, galera. Iniciamos o mercado aqui, ó, com um gap de alta, né? Esse aqui foi o primeiro candle do dia, candle número um, né? Esse aqui. E ele já abriu fechando, né, esse gap, já abriu vindo buscar o ajuste imediato. Então, no vídeo de abertura, para quem viu, se não viu, volta lá e veja para você entender também tudo que a gente falou, por que que o mercado poderia abrir em alta, né? Todas as correlações, petróleo em alta, VIX de forma negativa. Então, isso ia fazer com que a gente tivesse uma abertura de forma ainda assim positiva. Mas o nosso ponto hoje era venda, né? Venda por quê? Porque a gente está numa região de venda, né? Então o VIX diz pra gente que a gente está caro, o VIX na casa dos 15, né? Que a gente fala ali que é um ponto onde o VIX mostra um suporte, e o suporte do VIX é uma resistência para o nosso mercado, é correlacionado de forma negativa. Então aqui a gente tem o nosso mercado de índice agora, nesse exato momento, trabalhando na casa próximo dos 120 mil, que é um ponto psicológico do mercado, é um ponto que tá difícil de romper, mas é um ponto psicológico. E aqui, ontem a gente teve um candle de dúvida e tá deixando um candle de rejeição, galera. Isso aqui, para até vendo até como é que vai fechar, para vocês que não. Eu não vou conseguir fazer o vídeo até 6 horas, né? Que é o horário que o mercado vai fechar, mas para vocês analisarem como que esse candle vai fechar, galera. Eu vou olhar aqui algumas coisas de como ele está momentaneamente, né? Para vocês verem. Mas olha o saldo de hoje, galera. Olha a diferença de volume de um dia volátil, que foi na sexta-feira, e olha o dia de hoje. A gente tem 3 mil de saldo acumulado, galera. Hoje não teve player grande operando. Olha aqui, sexta-feira. Sexta-feira a gente teve um saldo de 177 mil negativo. Então, olha a proporção de um para o outro, né? Então hoje a gente não teve player grande se posicionando, por isso que o mercado ele não teve força para cair. Se tivesse player grande posicionado para venda, a gente teria um rompimento forte, teria buscado os nossos alvos que a gente conversou, e a gente analisou também desde ontem, para quem acompanhou ontem os vídeos aqui, de um possível ombro cabeça ombro no mercado. Então vamos lá, ó, ombro cabeça ombro aqui, ó, ombro cabeça segundo ombro. Então, isso aqui, galera, é um pivô, né? É um pivô de baixa, mas é seguido aqui de uma estratégia que se chama ombro, cabeça, ombro. E o ponto de hoje era esse tal desse 360 aqui, galera. 300, 119, 360. Era um ponto onde é a linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro, que é o nosso suporte do dia. Seria o nosso suporte do dia.
E aí, por que que eu estou falando entre aspas? Porque é uma região que não é um suporte em si, é uma região que ele precisa perder para ativar a estratégia, e ali vão ter pessoas que vão defender. Então, se eu estou comprado e tenho uma estratégia de venda que é nacional, eu vou defender aquele ponto, porque eu sei que a partir do momento que passar dali, vai atingir muitos stops da galera, e isso vai fazer gerar liquidez para o mercado cair mais. Então, quem estava comprado nessa região, possivelmente defendeu ali, né? Possivelmente defenderia. E agora a gente está vindo ó, acima do 360. Estamos aqui no 119,460 nesse momento. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre suporte e resistência, galera. Já tocamos aqui no assunto, vou falar aqui, né? Primeiro das operações de hoje, depois a gente vai falar um pouquinho sobre suportes e resistências. Então, o primeiro racional de hoje, galera, procurando venda. Quando a gente está procurando alguma operação, seja de compra, seja de venda, a gente sempre vai buscar operações onde a gente esteja protegido, onde o risco-retorno da operação seja conveniente para você sempre tentar fechar os meses de forma positiva. Então, dá um exemplo para vocês sobre gerenciamento de risco. Se eu entro numa operação e arrisco R$ 100 para ganhar 100, eu estou num gerenciamento de 1 para 1, que é o mais conhecido. Se eu tento arriscar 100 para ganhar 50, eu estou arriscando 2 para ganhar 1. Essa conta aqui, galera, nunca fecha, né? Então, 1 para 1 fecha se você tiver uma estatística da sua estratégia ou do seu operacional que funcione pelo menos 70% das vezes, vai dar certo, né? Tirando taxas de corretagem, tirando toda a questão, né, que você vai pagar ali, que você não paga na Genial, né? Se você tiver conta na Genial, você não paga corretagem. Então já clica aqui. Se você paga corretagem, está vendo esse vídeo, paga corretagem em alguma corretora, você está perdendo tempo, né? Paga plataforma, essas coisas, tudo na Genial você tem de forma isenta. Mas colocando aí toda essa questão de taxa de emolumentos, taxa da B3 que a gente paga, né, BMF. Então, se você consegue fechar um mês positivo com 70% de assertividade, beleza. Agora, colocando num contexto que você acerte 50% das vezes e erre 50% das vezes, e você tem 1 para 1, você, infelizmente, ainda vai sair negativo. Se você acerta 50 e erra 50, era para você ficar no 0 a 0, mas você tem as taxas da B3 para pagar. Então você não consegue ficar de forma 100% positivas. E não é essa a intenção também, né? Se você ficar 50%, fechar o mês todo sem ganhar nada ou ganhar pouca coisa, não vale a pena. Então, geralmente, hoje eu estou buscando operações que pelo menos me paguem o dobro do risco da minha operação. Então, se eu arrisco 100, eu quero pelo menos 200. Por quê? Porque se eu tiver uma assertividade de 50%, que é metade do mês ali, eu ainda assim consigo fechar positivo, porque às vezes que eu ganho 200 e às vezes que eu perco 100. E na teoria não é difícil fazer isso. O que que vai exigir de você? Paciência. Paciência de você esperar uma boa operação. E isso foi reflexo das minhas operações hoje. Eu tentei buscar tanto essa questão de risco-retorno que eu perdi o time das minhas operações. Não consegui entrar nas operações que eu falei, e aí os meus alunos da sala de operações pegaram. Por quê? Porque o risco-retorno deles não era igual ao meu. Eles entraram nas operações que tinham risco de 200 pontos, 250 pontos, e eu estava buscando operações com risco máximo de 150 pontos. Então, a primeira vez aqui que a gente teve um gatilho foi aqui, ó. Primeira estratégia, 9.1, virou uma média para baixo, a gente estava procurando venda. Então, dava para fazer a venda? Dava. Tinha um stop, risco-retorno? Tinha, ó, 100 pontos. Só que eu estava numa zona de suporte, galera, ó, zona do 360, lembra lá que eu falei? Zona de suporte. Então aqui eu não quis fazer essa operação, por quê? Porque para bater meu alvo eu ia ter que bater de frente com o suporte. Então eu preferi não fazer. Queria esperar com que ele voltasse até regiões mais altas aqui, né, próximo a regiões de médias mais importantes, que eu tivesse proteção, e também a questão de esperar o mercado de ações abrir, o mercado à vista, né? Porque petróleo estava positivo, então poderia haver algum tipo de movimentação positiva, e aconteceu realmente isso. Mas a segunda operação foi aqui, ó, galera. Segunda operação que eu vi foi essa, outro 9.1, ó. O risco de 185 pontos não cabia no meu gerenciamento, eu não entrei. Só que quando ele fez, deixa eu colocar aqui a seta que fica mais fácil para vocês verem. Então, quando ele fez esse retrocesso aqui, ó, no VWAP, eu tinha uma baita defesa nessa região aqui, ó. No livro visual eu tinha uma baita defesa aqui. Só que por uma coisinha, que era uma progressão, que eu queria uma progressão de venda aqui, confirmando para mim a região que mesmo subindo estava absorvendo aquelas compras, eu não entrei.
Mas olha aqui, galera, eu ia entrar no início do movimento, ó. Aqui eu tinha um risco, galera, que ainda é uma trava para mim, mas eu tinha um risco aqui de 25 pontos. Ah, Maxwell, mas você não quer pegar a operação com risco pequeno? Mas 25 pontos, galera, para quem opera índice, vocês sabem, em 25 pontos é uma parada que violina com uma facilidade tão grande, mas eu ia colocar o meu stop aqui, ó, 100 pontos, algo do tipo, né? Para pelo menos sentir confortável. 100 pontos hoje eu já consigo me sentir confortável, mas para quem acompanha meus vídeos antigos e para quem é meu aluno antigo, sabe que eu entrava em operações com 500 pontos de stop, 700 pontos de stop, eu carregava operações muito grandes, né? Principalmente operando 60 minutos. Então não tinha como ter stop pequeno operando 60. Mas hoje eu mudei um pouquinho a dinâmica, trazendo essa questão de risco menor, né? E aí, o que que aconteceu, galera? Perdi o time dessa operação aqui. A venda deu para a galera que entrou aqui nesse candle, pagou, né? Aqui no 120 pagou o alvo de todo mundo. Depois o mercado voltou, ó. Voltou e fez o que, galera? Um ponto contínuo de venda, ó. Ponto contínuo de venda bem aqui. E aqui, o que que aconteceu? Eu estava esperando essa vela fechar para eu vender nela. Só que o que que aconteceu? A vela fechou lá embaixo, galera. Então, o que que aconteceu aqui? Consequentemente, o risco ficou alto, ó. Ficou um risco de 250 pontos. Não quis entrar. Teve aluno que entrou, pegou o movimento, deu gain. Mas para mim, eu busquei uma operação com risco menor. E acabou que eu entrei aqui, ó, galera. Quando ele fez esse movimento aqui, ó, de progressão aqui, ó, esse teste no VWAP, teste na média de 50, de 20 aqui, eu vendi aqui, ó, nessa abertura desse candle aqui, ó, nesse exatamente. Então aqui, o mercado chegou a cair 200 pontos aqui, né? Mas acabou que não foi no alvo total que eu queria. E eu tinha posicionado uma venda bem aqui também, galera, ó, na média de 50. Eu ia vender na lata dela aqui, ó. Bem aqui, ó. Ia vender exatamente no pontinho dela aqui, ó. Só que ela não tocou na média, ficou 10 pontos da minha ordem. E olha aqui a vendona que eu ia pegar, galera. Deixa eu ver quantos pontos aqui chegou a cair depois desse movimento, ó. Então, 530 pontos. É sobre isso, galera. É sobre você pegar uma operação que você esteja numa região boa, você vai arriscar pequeno e na hora que acertar, você acerta grande, né? Você acerta uma boa operação que vai te trazer retorno, né? E quando você estopar, você estopa pequeno. E daí, galera, deu outras operações, né? O mercado fez isso aqui na hora que eu tava no almoço, ó. Mas se eu tivesse na frente da tela, essa seria uma operação que eu pegaria, né? Esperando tocar na média de 50, com a TR segurando bastante aqui. Então aqui seria uma venda que possivelmente eu faria se eu tivesse na frente da tela, mas eu já tinha saído, já estava almoçando, enfim. E um ponto, galera, outro ponto aqui só para finalizar esse estudo do índice, que eu estava comentando bastante com os meus alunos na sala. O mercado ele não estava conseguindo cair, porque toda vez que ele chegava nessas regiões, olha aqui, ó, ele dava progressão de compra. Progressão, 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 progressão. Isso significa o quê, galera? Você provavelmente, que não é meu aluno, você não conhece essa ferramenta. Alguns podem até conhecer. Mas isso aqui significa o quê? Tá caindo, mas tem gente absorvendo essas vendas aqui. Então tá tendo progressão de compra, a galera tá continuando o movimento comprador. Então aqui mesmo com a força vendedora, essa região aqui teve uma grande absorção de venda, de compra, perdão. Teve uma grande absorção aqui. Então por isso que não estava conseguindo cair. Tinha força, vinha agredindo, é igual esse candle 45, ó. Veio agredindo, veio com saldo muito forte, mas não conseguiu romper. Outra vez, ó, 58, 61, todos eles vieram para romper fundo com candles e barras fortes, mas não teve força. Por quê? Porque a progressão aqui, né, a região tinha progressão, isso aí estava absorvendo essas ordens de venda. Então, o que que era? É como se você pegasse assim, bora lá, vende que eu tô comprando, dando corda, vende que eu tô comprando. E foi o que aconteceu aqui. E aí agora o mercado fez o quê? Absorveu a região e estourou para cima, galera. Acumulou aqui, ó, numa região que possivelmente muita gente estopou aqui. Porque o mercado era muito vendedor hoje. Então, se quem acreditou, quem continuou batendo na tecla aqui, que esse mercado ia romper por conta das barras que estavam vindo agredir fundo, se estrepou, galera, porque o mercado absorveu tudo aqui, ó. Para quem não conhece, para quem não sabe ver essa questão de absorção, ele absorveu todas as regiões de venda aqui. Então, depois que ele absorveu, veio o movimento para cima aí, surpreendendo quem não estava preparado para isso.
Beleza? E agora vamos falar sobre suportes aqui, para a gente terminar aqui o estudo, suportes e resistências, que foi um estudo que eu fiz essa semana, galera. Então vamos lá. Mercado abrindo para cima esses dias aqui, quando eu antes de identificar esse ombro, cabeça, ombro, a gente tinha aqui uma região onde o mercado estava travado totalmente, ó. Então você vê aqui que várias vezes o mercado ele chegou nesses pontos e ele não conseguiu romper. Vamos lá, vou pegar aqui a seta e indicar para vocês, ó. Primeira vez, segunda vez, pode colocar até a terceira aqui, chegou perto, quarta, quinta e sexta vez. Isso aqui, galera, é uma região de venda. Significa que é uma região de resistência. E quando a gente está dentro do pregão, isso aqui é um tempo gráfico de 60 minutos, né? Um tempo gráfico que se você não olha, se você é trader e não olha um tempo gráfico maior, você está fadado a perder muita grana. Por quê? Porque o tempo gráfico maior é o que manda no menor. O macro que manda no micro, né? Então, é igual aconteceu ontem. Ontem eu peguei uma venda espetacular, na máxima do dia. E por quê? Porque o mercado estava subindo e ele não tinha motivação para subir. Então você sabe na macro, né? Você sabe ali nos contextos macros, no tempo gráfico maior, que aquilo ali é uma região de venda, que aquilo ali é um motivo para cair, não para subir. Só que aí você, na sua ansiedade, vê uma grande operação, você vê uma barra elefante, você vê um movimento bonito e você entra comprado. Então isso você entrou por conta de quê? Ansiedade, vontade de clicar, não por questão racional, né? Então você foi totalmente emocional nesse momento. Então aqui o mercado subindo e eu fui deixando, galera. Foi pagando a operação de compra, deu setup de compra, deu sinal legal de compra, bateu o alvo, mas eu queria a venda, porque a teoria era para estar caindo, né? Então quando você tem um ponto de resistência igual um ponto desse aqui, você tem que ficar muito atento a essas regiões. Você tem que ver que ali a probabilidade é muito maior de entrar movimento vendedor do que comprador. Pô, mas tá rompendo, pô, mas tá vindo. Tem que ter algum motivo muito forte. Ainda mais uma região dessa que vocês veem aqui, que não foi só uma vez, duas vezes que tocou, foram 6 vezes que tocou nessa região e não passou. Então você tem que ter esse feeling de falar, pô, se tocou 6 vezes e não passou, é porque isso ali é uma região muito forte. E como é que se rompe uma região forte, galera? Ou no meio do pregão rompendo com a barra forte, né? Então tem um vídeo aqui no canal explicando sobre rompimento, ou é um rompimento muito forte, ou é uma questão de gap. Abriu com gap rompendo aquela região. Isso ali é uma barra, como se fosse uma barra, né? Uma região ali que o gap mostra para você, né? Gap de fuga, né? Então, existem essas duas formas mais claras de você ver um rompimento de uma região forte, igual essa região aqui. Então, ali não tinha nenhum sinal desse. A gente abriu com gap de alta aqui, ó, nesse dia, que foi um gap de alta de exaustão. Ele abriu no movimento de exaustão, ó. Esse aqui, ó. Na verdade, foi um gap de área, né? Esse aqui foi um gap de área. Esse aqui foi um gap de exaustão, galera, ó. Esse gapzinho aqui foi um gap de exaustão, porque ele abriu em cima da resistência, né? Então aqui, se você conhece o setup da tática da primeira hora, que é o setup de 60 minutos, olha esse lindo movimento aqui do tática, né? Abriu numa região de resistência, longe da abertura do fechamento do dia anterior. Então, isso aqui é algo que você tem que identificar num cenário que não é para você comprar esse rompimento. Aqui, possivelmente, deu operações de compra muito boas. Vamos pegar aqui para a gente ver rapidão, ó. Olha aqui esse dia. Barra forte de compra, ó. Então aqui você está vendo o dia, gap de alta significa força compradora, barra de força, retraiu até as médias, vou comprar. Aí ó, o que que aconteceu? Frustrou o movimento, entregou tudo para baixo. Por quê? Por conta de região, né? Então, se você não entende sobre regiões, se você não sabe identificar uma região, você já está perdendo muito, né? Na verdade, quem sabe já está ganhando muito, né? Então, se você sabe a região do mercado onde operar, você já está um passo ou vários passos à frente de uma pessoa que não sabe disso. Para uma pessoa que simplesmente abre o gráfico aqui em 5 minutos todo dia, vê a barra forte, compra, vê a barra forte, vende, vê a rejeição, faz isso, vê a rejeição, faz aquilo. Viu que tocou na média, entrou no padrão. Beleza, vai dar certo por um tempo, mas se você souber e analisar sobre regiões e tentar atuar em regiões que tenham mais força, né? Regiões que tenham mais relevância,
você vai consequentemente conseguir fazer operações muito melhores e operações que vão te passar um calor muito menor também. Beleza? Então, isso aqui é um estudo para vocês, tanto do dia de hoje, como um estudo que vocês podem analisar outras ocasiões, né? Para vocês olharem essa questão de regiões. Marca sempre suporte e resistência. Então, hoje, no dia, o nosso 360 foi uma região de suporte que tentou romper, mas não conseguiu, ó. Vamos fechar praticamente em cima dessa região, né? Então fiquem atentos. Para quem estava no pregão hoje, para quem é da sala de operações, para quem é da comunidade, não deixem de estudar esses pontos amanhã. Lógico que eu vou retomar o assunto amanhã com vocês na sala, mas não esqueçam os pontos que vocês trabalharam hoje. Não esqueçam a forma que ele se comportou e o porquê que a gente entrou e porquê que a gente não entrou em certas operações. Porque isso vai começando a criar uma maturidade para vocês, operacionalmente falando. Beleza? Então é isso, galera. Vou postar esse vídeo aqui para vocês até umas 5 horas da tarde, são 3 agora, e vai ser um pouquinho diferente e vocês vão comentando. Qual o formato que fica melhor? Só na tela, só ali no telão explicando para vocês, ou assim ficou mais fácil porque vocês têm uma visão melhor do gráfico aqui. Então comentem aí, deixem o comentário, dê sugestões de vídeos que vocês querem saber também, né? Algum tema específico, alguma dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo. E vão lá, galera, me sigam nas redes sociais também, beleza? Tamo junto, abraço e até amanhã.